Olá, povão, tudo bem? Quero mostrar para vocês aqui meu livro novo. Deixa eu ver se foca. Olha aqui, esse livro aqui, Bento XVI versus Leonardo Boff, Igreja do Brasil no Tribunal da Inquisição. Vou contar um pouco dessa história aqui, o que eu conto nesse livro aqui. Esse livro é um xodó para mim, faz muitos anos que eu estou preparando ele e agora ele saiu. E é o seguinte, vou contar para vocês um pouco dessa história, tá? O Leonardo Boff é um teólogo brasileiro que era religioso, ele era padre, né? Hoje não é mais. E ele era assessor da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 1982, um livro dele chamado Igreja, Carisma e Poder passou por um pepino, desde 81, na verdade, né? Todo um grande processo, né? Que gerou um processo eclesiástico, um processo formal, né? Tudo começou com uma polêmica no Rio de Janeiro, houve uma série de textos contra o livro e a favor do livro, contra o livro, a favor do livro. E aí isso foi em vários órgãos da imprensa religiosa aqui no Brasil. E depois se abriu um processo formal para julgar a pertinência ou não do livro no Vaticano. Quem fez esse processo formal, quem levou a cabo ele, foi o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, que era o Joseph Ratzinger, à época, que depois virou Bento XVI. Acontece que a história não é tão simples assim, porque o Joseph Ratzinger, alemão, né? Ele era amigo de quem? Do Leonardo Boff, eles eram amigos. O Leonardo Boff é brasileiro, ele é catarinense, ele é de uma família de imigrantes, e aí ele foi para a igreja, muito para estudar, né? Sabia várias línguas, e ele foi fazer o doutorado dele na Alemanha. E lá na Alemanha eles se tornaram amigos, né? O Ratzinger e o Leonardo Boff. Era tipo o brother, entendeu? O Leonardo Boff não publicava nada antes do Ratzinger ler e o Ratzinger não publicava nada antes do Leonardo Boff ler. Quando o Leonardo Boff terminou a tese dele, ninguém queria publicar porque era um calhamaço e tal. E aí, quem conseguiu uma editora para publicar foi o Ratzinger. Quem pôs o dinheiro, quem deu o dinheiro na mão do Leonardo Boff falou, vai lá, paga, foi o Ratzinger. Eles tinham uma relação pessoal, só que nesse momento o distanciamento foi total. E aí tem uma história que parece que eu tô exagerando aqui, não é. Houve uma série de tratativas e aí decidiu se fazer no dia 7 de setembro. Leonardo Boff aceitou, porque justamente tinha aquela simbologia da independência do Brasil e tal. Então ele chegou lá, tinha um monte de imprensa cobrindo, uma coisa gigante. Foi capa de todos os jornais, revistas do mundo inteiro. Foi um evento assim gigante mesmo, né? E aí chegou lá, ele chegou e falou, eu tô aqui para ir para um colóquio, o nome do interrogatório lá, né? Que não fui eu que escolhi, papapá. Aí vieram os caras, aí fez assim como se tivesse fosse colocar o gema, né? Os caras com um carro preto, os caras jogaram ele dentro do carro e saíram na contramão a milhão para ir para a congregação, né? E aí a imprensa brasileira, um carro conseguiu ir atrás, só um conseguiu perseguir, os outros não conseguiram, que era o Chico Pinheiro, que foi preso. Ele foi preso lá dentro porque ele conseguiu entrar dentro da congregação. Ele sempre fala que esse é um momento de orgulho para ele. E aí tem uma dinâmica de poder muito, muito legal sobre o momento de fato dessa entrevista, né? Eles ficaram discutindo que língua seria, as pessoas pedindo autógrafo pro Leonardo Boff e o Ratzinger dizendo que não podia, que ele era um cara que ia ser condenado e tal, um herege. Enfim, tem uma dinâmica. Quando ele saiu, pela primeira vez, a primeira vez na história da igreja que havia um clérigo acompanhando alguém acusado de algum tipo de heresia. E não era qualquer pessoa, eram dois cardeais, né? O Lord Scheider e o Dom Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes até posou lá para a imprensa depois, fez assim sinal de vitória. E aí, enfim, houve a condenação ao silêncio obsequioso, né? Como é chamado, ele não podia dar entrevista, nada, não podia falar nada por um ano. Depois, um pouquinho antes disso, foi levantada, foi retirada a condenação, né? Ela acabou, digamos assim, foi na Páscoa. E aí depois houve uma outra ameaça em 92, e aí o Leonardo Boff não queria pagar para ver, porque foi muito desgastante todo esse processo, e ele saiu da igreja, né? Deixou de ser presbítero, padre, né?
E aí eu conto essa história toda e o que, que ela tem a ver com um monte de coisa, né? O que, que ele tem a ver com a relação do João Paulo II, que era o Papa na época, com o Brasil. Porque o Leonardo Boff não foi atacado pelo livro, embora o livro questionasse assim, várias coisas importantes ali da igreja. Mas ele foi condenado como uma forma de condenar a igreja do Brasil, aquilo que a igreja estava perseguindo. Ele era o principal teólogo, né? Ele e o Gustavo Gutierrez foram os dois grandes teólogos que formularam a chamada teologia da libertação, da qual faz parte hoje o Papa, o Francisco. Mas na época o João Paulo II era totalmente contra, né? Embora ele deu uns morde-a-sopra. E aí, na verdade, portanto, eles estavam atacando a CNBB, e não o Leonardo Boff especificamente, mas é claro que o ataque foi contra ele. E aí tem uma série de coisas que aconteceram nesse processo que bagunçaram muito esse cenário, né? A relação desses cardeais com ele, o que estava escrito ali, em que pontos que ele mexia, né? Tudo isso foi muito tenso. Depois teve outros textos do Ratzinger, né? Antes de ser Bento XVI, dando o exemplo do Leonardo Boff como exemplo de heresia em certas partes, né? Então, essa é uma história muito, muito tensa, muito, muito forte, assim. E eu me lembro que quando eu estava fazendo o trabalho, eu entrevistei várias pessoas. Entrevistei Dom Pedro Casaldáliga. Para quem é da área sabe que eu estou falando, tá? Quem não é da área não vai entender nada, mas Dom Pedro Casaldáliga, bispo do Xingu, um bispo que tem uma história gigante, é falecido já, né, hoje. Eu entrevistei Frei Beto, né, que é uma das principais personalidades aí da teologia da libertação no Brasil. Eu entrevistei uma outra pessoa muito, assim, foi muito próxima de mim nesse momento, que foi a Rosemarie Muraro, que foi a primeira chefe do Brasil, do Leonardo Boff no Brasil. Ela era chefe da Vozes. Ela foi uma pessoa extraordinária, extraordinária, assim. Ela faleceu também, mas ela lutou muito pela publicação desse livro. Foi a pessoa que mais lutou pela publicação desse livro, né, porque ela trabalhava na Vozes ainda, na Record. Só que aí houve uma série de problemas na época lá e aí não conseguimos publicar porque o Leonardo Boff não permitiu. Mas depois eu encontrei com ele, depois ele assinou a autorização, depois eu encontrei com ele também e deu tudo certo, a gente conseguiu publicar. Mas eu me lembro dela me ligar, ela me ligou de manhã, né? Eu tinha mandado para ela pelo correio, assim que eu terminei, era julho, não sei de que ano, aí eu mandei para ela, e ela me ligou e falou: Selmo, olha, eu vou te falar, você me prejudicou. Fiquei tenso assim, né? Porque eu era super fã dela, ela é uma pessoa incrível. A biografia dela se chama Memórias de uma Mulher Impossível. E essa expressão quem deu foi a Marta Suplicy. Ela é considerada, apesar desse nome estranho, né, patrona do feminismo no Brasil, a pessoa que tem uma história gigantesca, né? Enfim, a história dela é espetacular. E aí eu, poxa, o que ela quer dizer com isso? Ela falou assim: não, porque é o seguinte, porque chegou aqui o livro, normalmente eu leio só um pedacinho do livro, né? Porque como editora, né, leio um pedacinho, leio uns trechinhos e tal, vejo o sumário. E aí o seu livro, eu não consegui dormir antes de terminar de ler. Isso para mim foi o maior elogio que eu terei sempre, né, daquilo que eu escrevi. Porque esse livro mexe com muitos pontos nevrálgicos para quem está interessado nesse tema, né? Dessa dinâmica interna da Igreja Católica. E na história recente da religiosidade no Brasil, das religiões no Brasil, né? Esse livro, ele principalmente para quem tem interesse em teologia da libertação, em entender a relação entre Vaticano e igrejas locais, a Igreja do Brasil, na dinâmica de poder no interior da Igreja, né, nesses aspectos teológicos fundamentais que marcaram todo o debate teológico do fim do século XX e do século XXI. Esse livro eu considero assim, é um livro muito rico nesse sentido, né? Aliás, para entender agora as contradições que estão acontecendo agora no papado de Francisco, né? E também essa dissensão com grupos mais conservadores. Esse é um livro que traz uma luz muito grande sobre todos esses processos, com
com muita base, com muito chão na história, né? Esse livro é decorrente, né? A primeira parte dele decorre do meu mestrado. Meu mestrado analisou qual foi a polêmica em torno do Igreja, Carisma e Poder, desse livro, antes de virar um processo, quando ele era polêmica ainda no Brasil, né? E aí depois eu fiz a pesquisa de maneira independente e ele sempre movimentou muitas paixões nesse sentido. Então eu vou colocar aqui para vocês o link, espero que vocês leiam, ele tem e-book, tem o livro físico também, porque quem tem interesse nessa área, tenho certeza que vai gostar bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau para vocês, até a próxima.